Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevin Nicolas e hoje o vídeo é especial. Daremos início a um novo quadro aqui contando histórias de temporadas que já passaram. Vídeos que serão longos, bem elaborados, mas que contarão de fato o que aconteceu em cada uma das temporadas que vamos abordar aqui. E hoje começaremos pela de 2012. Uma temporada que marcou época, uma temporada muito equilibrada, emocionante e que foi até a última corrida com vários acontecimentos ao longo das 20 corridas daquele ano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começamos com o regulamento. O regulamento técnico que teve mudanças de 2011 para 2012. A principal delas e a mais notável era em relação aos bicos, que estavam mais baixos em relação ao ano anterior, e com isso, várias equipes adotaram os famosos bicos degraus que vocês estão vendo aí na tela. E também foi banido o difusor soprado, a principal polêmica técnica de 2011, que teve como centro das atenções a Red Bull. O homem a ser batido era Sebastian Vettel, que vinha de um bicampeonato seguido em 2010 e 2011. 2011, inclusive, uma temporada que ele bateu vários recordes. E agora ele contava com uma ameaça de 5 campeões mundiais, o que fazia com que tivéssemos 6 campeões mundiais no grid de largada. O maior número na história da Fórmula 1. Eram eles Vettel, Alonso, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Jenson Button e Lewis Hamilton. Isso sem contar Nico Rosberg, que depois seria campeão anos depois. E como dito, Kimi Raikkonen estava de volta ao grid de largada. Após 2 anos de ausência, ele voltava para a Fórmula 1 na equipe Lotus. E a divisão de equipes era aquilo que a gente já sabia. As 3 grandes, McLaren, Red Bull e Ferrari, iriam brigar pelo título. Lotus e Mercedes iriam ameaçar as equipes da frente ali por algumas vitórias. Fora isso, também tínhamos Williams, Force India, Sauber e Toro Rosso como equipes que às vezes ali brigavam por pódios. E claro, fechando o grid, nós tínhamos a Caterham, a Marussia e a HRT bem atrás. E para finalizar esse tópico, o calendário tinha 20 corridas naquele momento, o maior número já visto na Fórmula 1 na época, onde tínhamos a adição do GP dos Estados Unidos em Austin, além dos retornos de Hockenheim e Bahrein e a saída do GP da Turquia. Agora, vamos para a temporada de fato. Chegamos para a primeira etapa da temporada na Austrália, em Melbourne. As Ferraris estavam sofrendo muito nesse início e Alonso e Massa acabaram ficando logo no Q2. Além de que Kimi Raikkonen em seu retorno ficou logo no Q1, estreando mal pela Lotus. Hamilton foi o pole position e Jenson Button o segundo, mostrando que a McLaren era a principal equipe naquele início de temporada. O campeão Sebastian Vettel aparecia somente na 6ª posição, a sua pior posição de largada desde o GP da Itália de 2010. Então, era dada a largada para a temporada de 2012. Hamilton perdeu a posição para Button na largada e, óbvio, teve enrosco no começo. Vettel estava em quarto após passar Rosberg e se aproveitar da péssima largada de Webber e do enrosco entre Maldonado e Grosjean. Michael Schumacher estava naquele momento indo para o pódio, porém o seu carro o deixou na mão e ele precisou abandonar. Mas a corrida teria um rumo um tanto decisivo após a entrada do safety car na pista, pelo carro de Vitaly Petrov ter ficado parado na reta dos boxes. Vettel, que não tinha parado, aproveitou o safety car para fazer seu pit stop e voltou à frente de Lewis Hamilton. Maldonado fechou a abertura da temporada com chave de ouro, estampando o muro na última volta, que terminou com a vitória de Jenson Button, a terceira dele em território australiano, começando a temporada para ele e para a McLaren com o pé direito. E agora, vamos para a Malásia. A Fórmula 1 chegou em Sepang e novamente Lewis Hamilton cravou a pole position com Jenson Button ao seu lado. Mais uma vez, uma primeira fila 100% McLaren. A largada foi com chuva. Tudo normal até aí, com exceção ali do toque entre Michael Schumacher e Romain Grosjean, porém, a chuva apertou. Red flag, race has been suspended. Pérez, que foi ousado em sua estratégia, estava na 3ª posição, enquanto as 2 McLaren seguiam na ponta, mas tudo mudou na relargada. Isso pôs a McLaren com uma lenta parada para colocar os intermediários, arruinou as chances de vitória para Lewis Hamilton. E Jenson Button se chocou com Kartikeyan e perdeu um pedaço da asa.
Kartikeyan que viria a furar o pneu de Sebastian Vettel, que fez o alemão terminar fora do top 10. Mas a briga pela vitória era entre Fernando Alonso e Sérgio Pérez, onde a pista ia secando e Pérez ia se aproximando do espanhol. Porém, em um erro do mexicano, o bicampeão mundial garantiu uma emocionante vitória em Sepang. Com uma Ferrari bem abaixo, Fernando Alonso vencia o GP da Malásia e assumia a liderança do campeonato, enquanto Sérgio Pérez conseguia seu primeiro pódio na Fórmula 1 e mostrava o seu cartão de visitas. Com uma polêmica envolvendo o DRS duplo da Mercedes que dava um ganho maior nas retas, a equipe alemã fez uma primeira fila com Rosberg na pole e Michael Schumacher em segundo, a primeira pole da Mercedes em seu retorno. As McLaren largavam mais atrás por conta de punições e Sebastian Vettel ficou no Q2 pela primeira vez desde o GP do Brasil de 2009. Na corrida, Michael Schumacher perdeu a chance de seu primeiro pódio após retornar para a Fórmula 1 em 2010, após um erro da Mercedes no pit stop, que o fez abandonar. Rosberg então dominou a corrida de ponta a ponta para vencer a primeira prova de sua carreira e a primeira corrida da Mercedes após o retorno dela para a Fórmula 1. Ambas as McLaren fecharam o pódio. Após a ausência do GP do Bahrein em 2011 por conta de problemas políticos e muitos protestos, a Fórmula 1 retornava ao circuito de Sakira em 2012 e dessa vez no traçado original. Sebastian Vettel cravou a pole position, voltando aos velhos tempos. Na corrida ele controlou bem a prova, enquanto Kimi Raikkonen ia escalando o pelotão e já estava na segunda posição. Ele foi para cima de Vettel, mas o alemão segurou firme para vencer a sua primeira corrida na temporada e assim, de quebra, assumiu a liderança do campeonato. Kimi Raikkonen chegou em segundo em seu primeiro pódio no retorno, em primeiro pódio pela Lotus, e Romain Grosjean fechou em terceiro para um pódio inédito em sua carreira. Ah, e o Alonso soltou o lendário rádio na prova. Okay, he pushed me off the track. I think you have to leave a space. All the time you have to leave a space. Fernando made it pretty clear. He said you have to leave the space. All the time you have to leave the space. E a classificação do campeonato então estava assim: Sebastian Vettel era o líder com 53 pontos. Mas logo atrás vinham Hamilton, Webber, Button e Alonso, todos próximos. E agora, vamos para a Espanha. Na Espanha, terra de Alonso, a McLaren seguiu forte e Lewis Hamilton cravou a pole position. Mas, por não ter combustível suficiente para a inspeção da FIA, Lewis Hamilton foi desclassificado da sessão e largaria em último. Com isso, a pole position ficou para o segundo colocado, que foi Pastor Maldonado de forma surpreendente. Na largada, Alonso tomou a ponta de Maldonado, mas o venezuelano seguiu próximo do espanhol e no último pit stop, Maldonado tomou a ponta de Alonso para não perder mais. Pastor Maldonado apontou na reta, Pastor Maldonado vence! A primeira vitória venezuelana na Fórmula 1, além de ser a primeira da Williams desde 2004 e a última até hoje. Quem diria que isso viria justamente de Pastor Maldonado? Após a corrida, os boxes da Williams pegaram fogo, algo suspeito, mas a vitória continuou com o Maldonado e a Williams. E ele, naquele momento, era o quinto vencedor diferente em 5 corridas na temporada, além de que também foi a quinta equipe diferente vencendo até ali. Ainda sobre o GP da Espanha, Michael Schumacher foi punido com 5 posições no grid de largada por ter sido considerado culpado nesse incidente aí com o Bruno Senna. O que ninguém esperava é que com 42 anos de idade, Michael Schumacher cravaria a pole position no Principado. Porém, ele teria que largar de sexto por conta da punição, mas não deixa de ser algo histórico. Na corrida, Mark Webber, que herdou a pole position, liderou a prova praticamente inteira e no fim, segurou a pressão de Rosberg, Alonso, Vettel e Hamilton em uma pista levemente úmida para vencer pela segunda vez em Mônaco. E se tornou o 6º vencedor diferente nas 6 primeiras corridas da temporada, algo inédito na Fórmula 1 até aquele momento. Destaque para Vettel, que largou em 10º por sacrificar o seu Q3 para largar de pneus macios e no fim deu certo a estratégia, conquistando assim um 4º lugar.
A Fórmula 1 desembarca na ilha de Notre Dame para a 7ª etapa da temporada. E Lewis Hamilton ainda não tinha vencido na temporada, apesar da McLaren ter o melhor carro nesse início. Mas essa espera se encerraria. Vettel foi o pole e até manteve a ponta no começo, com Hamilton em segundo e Alonso em terceiro, logo atrás. Mas após a primeira rodada de pitstops, Alonso assumiu a ponta com Hamilton em segundo e Vettel em terceiro. Mas isso não durou muito, pois Hamilton foi para cima de Alonso e passou o espanhol. Até que o inglês fez o seu segundo pitstop antes de Alonso e Vettel, com direito a um erro de pitstop da McLaren, que já vinha de erros recorrentes no Bahrein e na Espanha. Ele voltou 15 segundos atrás de Alonso, faltando 20 voltas. Só que tinha um porém, o Alonso não pararia mais. Schumacher teve um problema bizarro, o DRS dele ficou preso enquanto estava aberto e aí ele teve que abandonar. Esse tipo de bizarrice a gente pode falar aqui. Hamilton foi tirando diferença e faltando 9 para o final, ele passa Vettel, que vai para os boxes, e agora em sua frente tem apenas Fernando Alonso. O espanhol, com os pneus na lona, não resistiu e 2 voltas depois de passar Vettel, ele passou Alonso e assumiu a liderança no GP do Canadá. Alonso após isso seria escalado, sendo ultrapassado por Grosjean, Pérez e por fim Sebastian Vettel. Então, Hamilton vencia o GP do Canadá, assumia a liderança do campeonato e se tornava o 7º vencedor diferente nas 7 primeiras corridas do ano. Algo inédito na história da Fórmula 1. Que incrível! Romain Grosjean chegou em segundo e Sérgio Pérez em terceiro, ambos fazendo apenas uma parada. Jenson Button ficou fora dos pontos pela 3ª vez nas últimas 4 corridas, o que colocava ele longe da briga pelo título. Logo ele, que foi tão bem em 2011, e venceu a primeira corrida de 2012. E assim estava a classificação naquele momento. Hamilton era o líder com 88 pontos. Logo atrás vinha Alonso com 86. Vettel vinha em terceiro com 85. E Webber logo atrás com 79. Tinha muita água para rolar ainda no campeonato. E agora, vamos para a Valência. 8ª etapa da temporada 2012 em Valência, em uma prova que tinha uma expectativa enorme para ser uma das mais importantes da temporada. No treino classificatório, Marco Webber foi eliminado logo no Q1 para Caterham de Heikki Kovalainen. E Alonso ficou no Q2 e largaria da 11ª posição correndo em casa. Sebastian Vettel então foi o autor da pole em Valência. Quando as luzes vermelhas se apagaram, era dada a largada para o GP da Europa de 2012. Vettel largou bem, não sofreu o ataque de Hamilton e foi abrindo vantagem volta após volta e após volta. Atrás de Hamilton vinha Grosjean, que era o principal postulante a ser o 8º vencedor diferente da temporada. Enquanto isso, mais atrás, Fernando Alonso ia ganhando posições e na volta 13 já estava em 6º. Após isso, ele passou Schumacher e de resta para a loucura da torcida da casa e já estava na 4ª posição. Atrás então de Vettel, Grosjean e Hamilton. Kovalainen e Vergne então se tocaram, os detritos ficaram pela pista e aí o safety car entrou em cena. Hamilton e Alonso aproveitaram o carro madrinha para poder entrar nos boxes e fazer seu pit stop. Porém, Hamilton teve um problema novamente na parada e Alonso pulou para terceiro. Então, íamos para a relargada. Alonso foi para cima de Grosjean na curva 1 e por fora assumiu o segundo posto. E aí... E o Vettel vai parando e Fernando Alonso vai tomando a ponta. E o Vettel vai parando e Fernando Alonso vai tomando a ponta. Sebastian Vettel, que liderou a corrida inteira até aquele momento, abandonou a prova na volta de número 34. E Fernando Alonso, correndo em casa, largando de 11º, era o líder em Valência. Kobayashi, que tinha causado com o Bruno Senna, causou com o Felipe Massa. O japonês ele pegou o dia para poder acabar com a corrida dos BRs. Grosjean, que estava na perseguição a Fernando Alonso, também teve que abandonar com o mesmo problema de Sebastian Vettel. Um problema no alternador. Então nos encaminhamos para o final da prova. Michael Schumacher e Marco Webber iam escalando o pelotão, enquanto mais à frente Hamilton, em uma estratégia de apenas uma parada, ia sofrendo com os pneus. Kimi chegou no inglês e passou, então Maldonado se aproximou. Os dois na última volta se tocaram e Hamilton estava fora da corrida. Maldonado perdeu a asa e consequentemente posições e Michael Schumacher pegou o último lugar no pódio. A bandeirada foi dada para Fernando Alonso, que vencia de forma emocionante em Valência, dentro de sua casa e em meio a uma forte crise na Espanha,
e agora ele liderava o campeonato mais uma vez. E completando o pódio de 10 títulos mundiais, tínhamos Kimi Raikkonen em segundo e Michael Schumacher em seu primeiro pódio após o retorno dele à Fórmula 1 em terceiro. Agora, com as emoções de lado, vamos ao restante da temporada. Em Silverstone, Alonso chegou como líder do campeonato. E no treino com chuva, o espanhol fez mágica e por 47 milésimos ele conquistou a primeira pole da Ferrari no ano e a primeira dele e da Ferrari desde o GP de Singapura em 2010. Na largada, Alonso segurou Webber e manteve a ponta. Com um adendo, Alonso largou de pneus duros e Webber de pneus macios. A corrida teve ali seu charme. Tivemos um incidente entre Pérez e Maldonado, Kobayashi ali atropelando os mecânicos e uma épica batalha entre Alonso e Lewis Hamilton. Só que nas voltas finais, Webber com pneus duros e melhor rendimento foi para cima de Alonso e ultrapassou o espanhol. Com isso, Marco Webber vencia o GP da Inglaterra de 2012 naquela que seria sua última vitória na Fórmula 1. E naquele momento ele virava o principal rival de Alonso no campeonato. Porém, a distantes 14 pontos do espanhol. Na Alemanha, roteiro idêntico à Inglaterra. Chuva no treino, pole de Alonso. Dessa vez com uma certa margem. Na corrida, Alonso sobrou e dominou de ponta a ponta. Hamilton teve problemas durante a prova, com o pneu furado ainda logo no início, que o fez cair para o fim do grid. Que depois viria a ser alvo de reclamação de Sebastian Vettel por demorar a dar passagem ao alemão quando ele estava brigando com Jenson Button. Hamilton que viria a abandonar. Nas voltas finais, Sebastian Vettel foi para cima de Jenson Button e ultrapassou o inglês por fora da pista, o que gerou reclamação de Button. Lá na frente, Fernando Alonso venceu de forma tranquila para conquistar a terceira vitória no ano. E como eu tinha falado antes, o Vettel passou o Button por fora da pista. E após a prova acabar, após o pódio e tudo mais, Vettel sofreu uma punição de 20 segundos no tempo final de prova e caiu para quinto. Sendo assim, Button se tornou segundo e Kimi Raikkonen pegou o último lugar no pódio. Após muitas frustrações, a McLaren voltou ao ponto mais alto do pódio. E foi uma vitória tranquila de Lewis Hamilton em clima olímpico de ponta a ponta em Hungaroring, seu circuito de maior sucesso. As duas Lotus de Kimi Raikkonen e Romain Grosjean completaram o pódio na Hungria. E assim estava a classificação do campeonato antes das férias. Fernando Alonso tinha 40 pontos de vantagem para Webber, 42 de vantagem para Vettel e 47 para Hamilton. Era a maior vantagem de alguém naquele campeonato até o momento. Chegamos em Spa, onde loucuras acontecem e loucuras aconteceram. Jenson Button foi o pole position em um treino que contou com Kobayashi em segundo, Maldonado em terceiro e Pérez em quinto, com direito a Vettel eliminado logo no Q2. Na largada, Maldonado queimou a largada de forma acentuada, mas isso não seria o principal acontecimento, e sim isso. Oh dear, Romain Grosjean and Fernando Alonso and Lewis Hamilton all coming to grief at La Source. Romain Grosjean causou um acidente que envolveu o líder do campeonato Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez e até mesmo Kobayashi e Maldonado que seguiram na prova. Isso rendeu ao francês um banimento de uma corrida pelo incidente. Ele seria substituído então por Jérôme D'Ambrosio no GP da Itália em Monza. Lá na frente, Jenson Button dominou o GP da Bélgica de ponta a ponta para com tranquilidade voltar a vencer em 2012. Sebastian Vettel, que largou em décimo, chegou em segundo em um festival de ultrapassagens na Bus Stop. Kimi Raikkonen completou o pódio, o seu sexto no ano. Após o caos em Spa, a Fórmula 1 chegava no templo sagrado de Monza, a casa da Ferrari. E apesar da força da Ferrari naquele final de semana, Alonso sofreu um duro golpe. Após um problema em sua barra estabilizadora, forçar ele a largar da 10ª posição no grid. E Lewis Hamilton era o pole position novamente. Mas isso não foi problema para o espanhol, que foi escalando o pelotão com direito a uma batalha feroz com Sebastian Vettel. Depois disso, Felipe Massa abriu passagem e Alonso se tornou o segundo. Para melhorar ainda mais o panorama do Príncipe das Astúrias, Jenson Button, Mark Webber e Sebastian Vettel, todos eles tiveram que abandonar por problemas em seus carros. Sérgio Pérez fez uma corrida espetacular, passando as duas Ferraris com a sua Sauber assumindo a segunda posição e de quebra ainda estava tirando diferença para o líder Lewis Hamilton. Mas o inglês cruzou a linha de chegada em primeiro para vencer em Monza
e se tornar o vice-líder do campeonato a 37 pontos de Alonso. Completaram o pódio Sérgio Pérez e Fernando Alonso, que fez a sua graça lá no alto do pódio em Monza. No campeonato, Alonso tinha 37 pontos de vantagem para Hamilton, 38 de vantagem para Raikkonen, que era o terceiro, e 39 de vantagem para Vettel, que era o quarto. Ah, Singapura, lugar tão bonito e glamuroso, mas que na Fórmula 1 pode ser muito cruel. Lewis Hamilton conquistou mais uma pole position na temporada, só que dessa vez Pastor Maldonado largaria ao seu lado, que na largada não segurou Sebastian Vettel, que ultrapassou para ser segundo. Tudo transcorria bem, até que... E olha o Hamilton como vai indo, ó. Olha o Hamilton como vai parando, ó. Olha só, olha como ele vai parando, ó. Hamilton estava fora da corrida e Sebastian Vettel assumia a liderança em Singapura. Era mais um problema na temporada e dessa vez era o estopim. O Maldonado, que estava brigando pelo pódio, teve que abandonar por um problema hidráulico. E não podemos deixar de falar dessa ultrapassagem. Se dão muito bem, diria até que são amigos, mas aí não tem isso não. Aí não tem isso não. Assim bate. E lá na frente, Sebastian Vettel, com seu capacete luminoso em Singapura, venceu a corrida, a sua primeira desde o GP do Bahrein. Button cruzou em segundo e Alonso em terceiro. Agora Vettel estava 29 pontos atrás de Alonso e era o principal rival do espanhol. Após o GP de Singapura, Michael Schumacher anunciou a sua aposentadoria definitiva da Fórmula 1. E para o seu lugar na Mercedes, viria Lewis Hamilton em uma decisão que chocou a Fórmula 1 inteira, mas que depois se mostrou muito certeira. Então chegamos em Suzuka, templo sagrado de tanta história na Fórmula 1. E para Sebastian Vettel, Suzuka era o seu quintal. E lá ele voltou a cravar uma pole position. Quando a largada foi dada, Vettel largou bem e manteve a ponta. Além de que o homem da casa, Kobayashi, estava em segundo. Só que atrás, Grosjean atacou novamente e causou um acidente com Webber e Rosberg. E o principal, Kimi Raikkonen furou o pneu de Fernando Alonso, que rodou e precisou dar adeus para a prova em Suzuka. Esse abandono de Alonso seria uma reviravolta e tanto na temporada. E lá na frente, com direito ao Grand Chelem, Sebastian Vettel venceu a segunda corrida consecutiva na temporada, dessa vez em Suzuka, no Japão. Felipe Massa cruzou em segundo para conquistar o seu primeiro pódio desde o GP da Coreia do Sul de 2010. Grande Felipe! E o momento mais emocionante viria na terceira posição, onde Kamui Kobayashi conquistou o primeiro pódio em sua carreira e o terceiro pódio de um japonês na Fórmula 1, sendo ainda dentro de casa, para o delírio da torcida que gritou seu nome. E a diferença, que era de 29 pontos para Alonso, agora caiu para somente 4. Na Coreia do Sul, Marco Webber conquistou uma surpreendente pole position, desbancando seu companheiro de equipe Sebastian Vettel. Mas essa liderança não durou nem a primeira curva, quando Vettel o passou e sumiu na frente. E de ponta a ponta, tranquilo como um esquilo e com bandeirada de Psy, Sebastian Vettel venceu a terceira prova seguida e assumiu a liderança do campeonato. Agora 6 pontos à frente de Alonso. E as duas McLarens de Hamilton e Button se distanciavam ainda mais da briga. Jenson Button saiu logo na primeira volta após um toque de Kamui Kobayashi. E Hamilton sofreu com um pedaço de grama artificial que ficou preso em seu carro. Chegamos na Índia, mas a história seguiu a mesma dos últimos fins de semana. De ponta a ponta novamente, Vettel venceu em Bud e aumentou ainda mais a sua liderança no campeonato. Agora ele tinha 13 pontos de frente para Fernando Alonso. A vantagem que o espanhol tinha no campeonato, evaporou. Alonso, inclusive, que chegou em segundo, dividindo as Red Bulls no pódio. A classificação, agora após toda essa reviravolta, tinha Sebastian Vettel na ponta com 240 pontos. Alonso vinha atrás com 227, em uma batalha que se mostrava clara. Era Vettel versus Alonso. E agora, meu amigo, vamos de Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, só uma catástrofe poderia colocar em xeque a vantagem de Vettel no campeonato. E essa catástrofe veio. Hamilton fez a pole com Vettel em segundo, só que o alemão sofreu o mesmo problema de Hamilton na Espanha. E como na Catalunha, Vettel foi desclassificado e largaria em último, com a equipe optando por largar dos boxes. O que parecia um cenário tranquilo se transformou em um cenário dos pesadelos. Então, as 5 luzes vermelhas se apagavam.
Kimi Raikkonen pulou para segundo, mas Hamilton seguia na ponta, enquanto Alonso fazia mágica e ultrapassava Webber sem o DRS. Lá atrás, Vettel ia escalando o pelotão até chegar em Bruno Senna e perder um pedaço da asa, quando de repente Nico Rosberg voa sobre Narain Karthikeyan e causa a entrada do safety car. Todo mundo estava juntinho novamente e, distraído por Ricardo, Vettel acertou a plaquinha de DRS com direito a muita reclamação. What is he doing? He's stopping all the time. I hit the front wing. I hit the DRS sign. So check the front wing, please. A Red Bull chamou para os boxes para aproveitar e trocar o bico, ou seja, lá estava Sebastian Vettel em último novamente. Após a relargada, o carro de Lewis Hamilton foi de base mais uma vez e ele novamente abandonava. Kimi Raikkonen então herdou a liderança. Logo após esse acontecimento, Alonso passou Maldonado para ser segundo, que depois teria ali uma confusãozinha com Webber. Mais atrás, Vettel ia ultrapassando piloto por piloto e na volta de número 38 ele já estava em quarto, atrás apenas de Raikkonen, Alonso e Button. E quando Pérez, de Resta, Grosjean e Webber se envolveram em um acidente, o safety car entrou novamente na pista. Ou seja, todos juntos novamente. E agora se prepare para o show de rádios de Kimi Raikkonen. Aprecie. Okay, Kimi, next car behind you is Alonso. I'll keep you updated on the pace. Just leave me alone. I know what to do. Okay, Kimi, we need to keep working all 4 tyres, please. Keep working all 4 Yes, tyres. yes, yes, yes. I'm doing all the time. You don't have to remind every second. Ah, Kimi, tu é f***, cara. Após a relargada, tudo se manteve ali nos lugares que estavam. Até que faltando 4 voltas para o final, Vettel vai para cima de Jenson Button e em uma linda manobra assume a terceira posição. Ele, que largou na última posição dos boxes, estava no pódio. Na frente, Kimi Raikkonen venceu em Asmarina e conquistou a sua primeira vitória desde o GP da Bélgica de 2009, além de ser o 8º vencedor diferente no ano e conquistar a primeira vitória da Lotus na temporada. Os rivais Alonso e Vettel completaram o estrelado pódio. A Fórmula 1 estava de volta aos Estados Unidos, dessa vez no novíssimo e moderno Circuito das Américas em Austin, no Texas. E falando em novíssimo, tínhamos um asfalto novíssimo que privilegiava quem largava do lado limpo, mas era um privilégio muito grande. Com isso, Alonso, que estava largando do lado sujo e atrás de Felipe Massa, teve uma ajudinha da Ferrari. Como? Quebrando o lacre da FIA na caixa de câmbio de Felipe Massa, para que o Massa fosse punido e assim o Alonso largasse do lado limpo. Isso funcionou. Alonso se aproveitou do lado limpo e pulou de 7º para 4º logo na largada, que viria a ser terceiro depois após o abandono de Mark Webber. Na prova, o pole e líder do campeonato, Sebastian Vettel, dominou a maior parte da corrida. Porém, havia um Lewis Hamilton endiabrado atrás, que na longa reta passou o Vettel nas voltas finais e venceu a prova inaugural em Austin, naquela que seria sua última vitória pela McLaren. Vettel chegou em segundo e Alonso em terceiro, e assim estava formado o roteiro para a decisão em Interlagos. A classificação vocês estão vendo aí. Vettel tinha 273 pontos, Alonso tinha 260, 13 pontos atrás. Somente os dois poderiam conquistar o título. Após 19 etapas, a Fórmula 1 em 2012 chegava para sua última e decisiva prova em Interlagos, que decidiria o título mundial. Sebastian Vettel e Fernando Alonso eram os postulantes a conquistar o tricampeonato. Vettel, que havia vencido em 2010 e 2011, era a caça, e Alonso, que havia vencido em 2005 e 2006, era o caçador. E assim eram as chances para o Vettel ser campeão. O 4º lugar garantiria o título para ele em qualquer circunstância. Se Alonso fosse segundo, ele precisaria ser 7º. Se Alonso fosse terceiro, ele precisaria de um 9º lugar. E se o Alonso fosse 4º, ele ganharia o título independente de qualquer resultado de Vettel. E assim eram as chances para Alonso ser campeão. Se Alonso vencesse, Vettel teria de chegar em 5º ou pior. Se Alonso fosse segundo, Vettel teria que chegar em 8º ou pior. Se Alonso chegasse em terceiro, Vettel teria que ser 10º ou pior. Um 4º lugar não adiantaria nada para Alonso. No treino classificatório, a McLaren dominou a primeira fila, com Hamilton na pole position em sua corrida de despedida pela equipe e Button em segundo. Sebastian Vettel largaria em 4º, enquanto Alonso largaria em 7º. Naquele momento, Vettel era campeão, mas tinha corrida pela frente. Com chuva iminente e promessa de muito drama, a largada era dada. Hamilton manteve a primeira posição
Em uma largada relâmpago, Massa pulou para segundo. Vettel perdeu algumas posições na largada, mas o pior viria na saída do lago. Sebastian Vettel in the middle of the track. It's the worst possible scenario for Sebastian Vettel, who started on the second row and is now running right down at the bottom of the field. Sebastian Vettel, ainda na primeira volta, caiu para a última posição. E pior, tinha danos em seu carro que não podiam ser consertados. Fernando Alonso, na abertura da segunda volta, fez uma ultrapassagem dupla para assumir a terceira posição. Naquele momento, Alonso era tricampeão do mundo. Mas essa alegria durou pouco, afinal, ele erraria e Hülkenberg pegaria o lugar no pódio. Sebastian Vettel, mesmo com o carro danificado, ia ganhando posições e na volta de número 9, ele estava em sexto. A estratégia de pneus naquele momento era o fator crucial da prova. Trocar os pneus na hora certa era o pulo do gato. Button e Hülkenberg ficaram na pista com os pneus slicks, e isso foi muito benéfico para eles. Principalmente para o Hulk, que ultrapassou o Button e virou líder com a Force India. Rosberg, com o pneu furado, forçou a entrada do safety car, pois havia detritos na pista. Com todo mundo juntinho novamente, a decisão virou um drama. Hamilton assumiu a liderança de Hülkenberg após um erro do alemão. Só que quando Hülkenberg foi tentar ultrapassar o Hamilton de volta... Hamilton, em sua despedida pela McLaren, dizia adeus com um abandono. E Hülkenberg, punido pelo acidente, perdeu as chances de seu primeiro pódio e vitória. Pódio esse que nunca chegou a vir. Quase ao mesmo tempo desse acidente, Sebastian Vettel, que estava sofrendo com problemas no rádio, avisou a equipe que ele iria para os boxes. E como a equipe não ouviu, isso aconteceu. E olha, e demoraram para buscar o pneu intermediário. Nunca a Red Bull fez uma parada tão ruim o ano inteiro. Ou seja, ele caiu para fora da zona de pontos de novo. E com o auxílio do imenso talento e também de Felipe Massa, Alonso assumiu a segunda posição e naquele momento era campeão do mundo. Mas Vettel se recuperou novamente e com uma também ajudinha de Schumacher, que estava se despedindo da Fórmula 1, o alemão era sexto e novamente estava em posição de título. E Paul di Resta tratou de encerrar a temporada debaixo do safety car. You're the world champion! You're the triple world champion, Sebastian Vettel! You are the man! You're a triple world champion! Sebastian Vettel da Red Bull era tricampeão mundial de Fórmula 1. O mais jovem campeão, o mais jovem bicampeão e o mais jovem tricampeão em uma das temporadas mais equilibradas, emocionantes e loucas da história da Fórmula 1. Alonso, pela segunda vez em 3 temporadas, saía como vice do alemão. Felipe Massa, com muita emoção, voltava ao pódio Interlagos, enquanto Jenson Button conquistava aquela que seria sua última vitória na carreira e também a última vitória da McLaren até 2021. E o campeonato se encerrava. Sebastian Vettel era campeão do mundo com 281 pontos, 3 pontos à frente de Fernando Alonso. Kimi Raikkonen também surpreendia, finalizou a temporada na terceira posição com uma Lotus que não era um carro essencialmente de ponta. Hamilton em quarto e Button em quinto representava a frustração da McLaren, que saía com aquele gostinho de que dava para brigar pelo título, só que a equipe errou muito durante a temporada. Webber em sexto, Massa em sétimo, Grosjean em oitavo, Rosberg em nono e Sérgio Pérez em décimo completavam o top 10 daquela temporada. Após a prova, houve uma polêmica envolvendo Sebastian Vettel por ter ultrapassado sob bandeira amarela. Mas isso nunca foi comprovado, nem havia sustentação, e por isso a FIA deixou passar batido. Portanto, com Sebastian Vettel tricampeão mundial de Fórmula 1, completamos o vídeo aqui da temporada de 2012, uma das mais incríveis da história dessa categoria. Foi uma honra contar a história da temporada de 2012 para vocês, e que venha mais ainda para enriquecer ainda mais o conteúdo do canal. Muito obrigado a todos e essa foi a história da temporada de 2012. E se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e principalmente compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares e por aí vai. Espalhem, né, esse vídeo aí por aí, porque foi um vídeo que deu muito trabalho de fazer, foi um vídeo longo, um vídeo trabalhoso e que acho que ficou com um resultado bem legal, ficou com um resultado muito bom e que estou muito orgulhoso de fazer esse vídeo, então eu peço a vocês aí que compartilhem esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível. Enfim, é isso, entre no nosso servidor no Discord, dê sugestões e muito obrigado. Falou!